Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarja Gestor de Patrimônio. Hoje é terça-feira, dia 1º do 11. Começamos literalmente novembrão. Vamos falar um pouco sobre o Boletim Focus, né? A gente segue o Boletim Focus com uma visão, vem falando frequentemente sobre o Boletim Focus, e aí a gente olhou aqui, né, depois de 17, 18 semanas consecutivas de revisão para baixo do Boletim Focus, a gente tem a primeira revisão para cima, né? Normal, talvez, o mercado já fazendo uma certa projeção de um final de ano com um pouco mais de consumo e, portanto, a gente teria, é, a gente teria aí uma pressão sobre inflação, sobre renda, né? O PIB estacionou, a primeira semana estacionado no 1%, depois de uma série de revisões também, 15 semanas, 16 semanas para cima. Câmbio estável pela 14ª semana e Selic estável pela 19ª semana. Tá? A gente tem as narrativas do mês, a gente olha aqui, né, eu inicio o mês de novembro já com algumas coisas em pautas. A gente tem aqui o Covid na China, ainda tem uma política de Covid zero por lá. A gente tem Ucrânia e Rússia se arrastando aqui, principalmente com Vladimir Putin, mísseis russos lançados, enfim, até na parte de que ele ameaça com mísseis nucleares, ou seja, né, o quanto está blefando, o quanto não está, né? A gente também arrasta o histórico de inflação, a gente vê inflação crescente na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, em relação à taxa de juros atual. Portanto, é mais uma indefinição, porque isso aqui, o impacto da taxa de juros sobre controlar essa expectativa de inflação, não vai ser pequeno, né? Então, a gente também tem esse efeito que te arrasta para esse mês, é um mês que já começa com muitos temas. A gente também tem os resultados, né? Esse aqui é o resultado, fechamento dia 31, aqui está dia 30, mas é 31, tá? Onde a gente tem 29% das empresas reportadas que são cobertas pelo mercado vieram piores do que o esperado, e a gente tem 70% das empresas melhores do que o esperado, né? A gente tem ainda um número bem positivo em termos de empresas positivas. Assim, de todas as divulgações, a gente tem 1.820 de todas as empresas que estavam programadas para soltar balanço, apenas essa diferença aqui, 910, soltaram de fato balanço, né? A diferença aqui, né? Que é, por coincidência, exatamente igual aqui, né? Porque é 1.820, enfim, a metade. Então, a gente tem 910 aí empresas que soltaram é, resultado. As outras ou vão soltar mais para frente, ou ainda ou não vão soltar, enfim, tem alguma coisa que pode ter acontecido. Tá? Mas o importante é só olhar esses dados aqui, né? Bom, a agenda para o dia de hoje, né, a agenda de ontem saiu todos esses dados, impressão de inflação, que a gente havia comentado, né, e aí no final do dia saiu aqui inflação, expectativa por parte da China, né, da industrial, esperado 0,49, era esperado 49, veio 49,2, ligeiramente acima. Acima de 50 é um bom número, né? Abaixo de 50 é um número preocupante, a gente vê que a gente está abaixo de 50. E aqui na parte, no dia de hoje, informações, a gente tem aqui a Rússia, a gente não tem uma referência, né? Era 52, veio 50,7, ou seja, e até que sentido esses dados são verdadeiros, né? Enfim, dá para questioná-los. A gente tem aqui o índice de preço dos imóveis na Inglaterra, subiu ligeiramente abaixo do que era esperado, uma notícia relativamente importante. A gente vê aqui o PMI também da Inglaterra, abaixo de 50, mas acima do que era esperado, né? Vai ter ata do cupom e tem outros indicadores que a gente conversa amanhã, tá? Bom, que fantástico, né? Eu estou, por enquanto, mordendo a língua aqui, mas
nada cai em linha reta, assim como nada sobe em linha reta, né? Para essa alta aqui, efetivamente, ser uma alta consistente, a gente tem que começar a ver topos e fundos crescentes. Por enquanto, a gente só vê uma retona, uma, duas, três, 4 semanas fechadas e o início de semana ainda muito tímido. Mas aqui a gente está muito próximo do topo anterior, aqui a gente não está, aqui a gente está bem longe, aqui a gente está mais próximo, como o Dow Jones, né? E aqui tem uma amostra de empresas muito maior. Então, eu espero, evidentemente, que a gente tenha um mercado pujante. Eu só não estou otimista ainda por uma questão de taxa de juros e inflação que impacta diretamente os modelos. Então, portanto, desta maneira, eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. A gente vê Nikkei também entrando numa zona mais otimista, né? Uma zona que brigou o ano passado e esse ano brigou relativamente pouco, né? Brigou nesse momento, tentou brigar nesse momento e brigou aqui, né? Mas aqui mais uma queda. Então estamos brigando aqui, vamos ver se a gente tem força para buscar esses topos anteriores aqui, assim como a Europa, né? Parece que lá está tudo em ordem, não tem uma guerra na região, a energia está barata, enfim, tudo voltando à normalidade. É coisa que eu não vejo em termos de preço em algumas commodities. Veja bem, WTI, ótimo, né? A gente ainda tem uma pressão bem mais baixa do que estava, né? Estávamos falando aqui na região de $120 o barril, a gente está falando agora o Brent em 94 e o WTI em 87. Ótimo para a questão de preço, né? Ótimo para a questão de preço, porque petróleo está no início da cadeia de repasse de preço, então a gente vê aí estabilidade nesse preço. Mas a minha expectativa é que a gente deva ter uma certa pressão daqui para frente, né? Porque final de ano, produtividade, em tese, tudo deve aumentar e isso deve seguir na linha. Então, pressão de preços deve continuar. Tá? A gente, puxa vida, fiz um desserviço para nós aqui copiando informação, mas aqui os bonds, né? Então, os bonds aqui melhorando, fechando um pouco a curva, né? Fechando bem a curva aqui, melhorando esse cenário, mostrando que talvez o risco sistêmico já esteja sendo incorporado, o que quer dizer que a taxa de juros por ativos como bonds, que são ativos mais tranquilos, chegaram no limite. E aí, se você chegou no limite, a ideia é que você vai fechando, e se você vai fechando, o governo federal vai tendo que remunerar com taxas de juros menores, vamos dizer assim, né? O custo da dívida pública americana fica menor, né? É interessante. Claro que é, é muito mais complexo do que isso. Tá? Na China, dali a gente teve uma alta do minério de ferro. Olha só, nessa região aqui que a gente vem comentando, né? Então é uma região importante em relação ao minério de ferro, mas ainda tem aqui essa barreira aqui. Vamos ver o que acontece essa semana, né? 2 dias da semana, por enquanto uma semana positiva. Lá fora, então, fechamos bem no Oriente, né, com destaque positivo aqui para o índice da China A50. A gente tem a Europa também bem otimista, né? Bem otimista, está aqui. Vocês podem ver. Futuro americano também bem otimista. Lembrando que amanhã sai decisão de juros americana. Vamos ver até onde vai esse otimismo. CDI 5 anos do Brasil, né, caindo, bom, né? Eu tenho que dar uma palmatória, né? A priori, parece que o mercado externo um pouco importa para a cor da tua bandeira, enfim, para a cor da. Que as coisas funcionem de maneira fluida, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, eu sou um grande crítico do atual governo que irá assumir, enfim, e eu acho que isso aqui vai ser um grande monitor para saber se eu mordo a língua ou se eu tenho razão. Se der, bom, os bonds 10 anos, né, voltando a ficar abaixo dos 4%, coisa positiva para os Estados Unidos, o Bitcoin abaixo de 20,5, acima de 20,5, ótimo, $20 mil, muito bom, e o Ethereum também acima de $1.500, bom para o Ethereum.
E aí a gente entra em novembro, né? O que é mês de novembro? É um mês marginalmente positivo, né? 56% da amostra de 24 meses, né? 25, entramos no 25º, então a gente tem uma amostra relativamente mais positiva, a média dos meses positivos é 8,6, né? Quando é a média dos negativos é uma média pior, cai 10, então, perdão, média 3,7. 10 foi o mínimo, assim como 22 foi o máximo. Tá? Então, quando cai menos, quando sobe mais. Né? A média é mais positiva, né? Uma simetria de risco relativamente positiva. Tá? Aqui tem um desvio padrão relativamente baixo em relação a médias. Tá? Então, ficar de olho aí. Está aqui, né? Novembro, né? Quando sobe menos, quando cai. Quando sobe mais, quando cai menos. Eu estou bem hoje. Estou bem. Mas vamos falar de outubro. Nós fechamos 5,5. Nós tivemos uma alta ontem de 1,31, 5,45, né? Uma alta de 10,7 no ano, que coloca em páreo aí a expectativa de podermos ser um ativo competitivo aí a taxa CDI, né? Aqui teve 1, 2, 3, 4 meses positivo, muito bom para o nosso mercado, tá? Os estrangeiros têm um contrato, estão tomados aqui no índice futuro, e ontem fizeram uma manutenção. Os nacionais estão vendidos no índice futuro, e ontem também fizeram uma manutenção na posição tomada. No dólar, a gente tem os estrangeiros vendidos em dólar, né, e ontem venderam mais ainda, né, os nacionais têm uma posição vendida em dólar também, ontem venderam um pouco mais ainda. Né? Não à toa que o dólar fechou forte ontem. E aqui está o nosso índice, né, no diário, semanal e mensal. Olha onde fechou, né? É impressionante. Essa reta aqui já estava desde o início, enfim, fechou dentro da reta, né? Fechou com uma brigando aqui no gráfico semanal em cima dessa reta aqui, não acima dessa outra reta aqui, certamente virou um suporte. A gente tem uma figura aqui que para os analistas técnicos é uma figura de impulsão, é uma figura de continuidade, né, com um viés bem positivo. Ontem eu estava talvez contaminado pelo pessimismo e talvez de maneira bem ingênua do que era o nosso mercado, do que o mercado efetivamente estava esperando, né? Enfim, é que Petrobras caiu mais, quase 10%, chegou a cair mais de 10% ao longo do dia, fechou com uma queda importante, mas, pelo visto, eu estava errado. Né? O mercado, olha o que fizeram com o dólar, né? Abriu aqui e passou o dia inteiro caindo, caiu 2,30. O mercado abriu bem errático. Né? A gente abriu o índice futuro ontem caindo e passou o dia inteiro subindo. Né? Então, sim, realmente eu estava com uma posição bem divergente. Tá? E é isso, eu ajusto ao mercado. Tá? A gente chegou aqui a ter um excelente mês, né? O nosso instrumento aqui de gestão subiu mais de 11% no mês, então foi um excelente mês. Mas, sem sombra de dúvida, ontem foi um dia onde a gente ficou muito na expectativa, fez pouca coisa e deixou a coisa fluir. Né? Então, muito por uma ótica de que a gente entende que esse governo, a gente acha que dificilmente um governo, pessoas que estão há muito tempo acostumadas com o poder vão mudar sua postura, seus hábitos. Né? Então, a gente olha aqui o mercado interno, pode ser que tenha um momentum mais positivo, mas a gente começa a, a olhar o mercado interno com um pouco mais de depreciação. Né? Acho que perdemos um certo valor, na minha ótica de ver as coisas. Fato é que, independente da minha opinião, o mercado é muito mais soberano que eu. E nesse momento, a gente talvez ganhe tempo para refletir sobre toda uma nova conjuntura. Ontem, Petro e Vale
caíram 1,4, os demais ativos 2,24 subiram, no agregado a bolsa subiu 1,24, né? Derradeira aqui do setor de petróleo, como a gente vai ver, a maior queda. DI futuro fechou, o que justifica a maior alta aqui dos principais ativos, a gente tem uma variação dentro da normalidade, né? Volatilidade aumentando no curtíssimo prazo. Aqui as maiores altas e as maiores baixas aqui, né? Com o Petro aqui. Ontem fazendo preço. É o setor 3R petróleo subindo 6,27 aqui. Setor, por isso aquele rebalanceamento ali no setor. Destaque positivo ontem para o setor imobiliário, né? É importante acompanhar ele que o mercado via apostando forte na queda. Nada me chama atenção por aqui, por enquanto. Saldo do BTC ainda agulhando para cima, é importante acompanhar isso aqui. Tem sido indicador antecedente, a gente tem visto isso, mas o mercado não tem aproveitado as oportunidades como o dia de ontem para realizar. Pelo contrário, tem aumentado posição. Então, ficar atento a isso. Tá? Os mais alugados, os mais devolvidos, e aqui tem um ranking dos ativos mais alugados, né, o estoque. Movida que estava aqui no ranking, caiu fora. Ótimo. A curva de juros aumentou um pouco aqui, expectativa de inflação implícita, talvez muito por esse biênio aí, esse bimestre que vai entrar, que é um bimestre mais de consumo e, portanto, deve de fato impulsionar os preços. Então é isso, gente. Agradeço demais a atenção de vocês até aqui. Obrigado. Opinião, sugestão, por favor, deixe nos comentários ou envie um e-mail para nós. Então, nesses canais aqui, entre em contato com a gente. Obrigado e até breve. Até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã.